alunos do curso técnico em Química. É, Dando continuidade aqui à disciplina de Química Geral, a gente vai estar falando aqui um pouco sobre as reações químicas, vai falar um pouco sobre ácido-base, certo? Falar assim rapidamente um geral sobre cálculos químicos, assim como está programado na ementa da disciplina, ok? Então, as reações químicas, elas em geral, são a reorganização dos átomos que vai dar origem a novas substâncias. Você tem uma situação inicial, certo? E aí, a partir de uma tendência natural ou de algo que é artificialmente forçado, você tem uma situação inicial e depois, a partir da reorganização dos átomos, você tem uma nova situação. A gente pode estar classificando as reações químicas da seguinte forma. Uma das formas de classificar é reação de síntese ou adição, certo? Onde você tem dois compostos que acabam se agregando para formar um outro composto. A gente pode ter as reações de análise ou decomposição, onde vai ser o contrário da reação de síntese. Nesse caso, você vai ter um composto que vai estar se degradando em mais de um, certo? Você pode ter uma reação do tipo de deslocamento ou simples troca, onde há a troca de um grupo apenas de um composto. E a gente pode ter a reação do tipo dupla troca, em que dois grupos são trocados entre dois compostos. Uma reação química, quando ela ocorre naturalmente, ela vai acontecer na maior da parte das vezes devido às seguintes situações. Ou a reação ela gera um composto que é menos solúvel que os reagentes, certo? Isso aí quando você tem os reagentes dissolvidos no meio. Ou quando pode haver a produção de um composto menos ionizável que os reagentes, certo? A ocorrência de uma oxidorredução, como a gente viu anteriormente, alguns elementos eles têm uma tendência maior ou menor de estar doando ou recebendo elétrons, certo? E aí, de acordo com as tendências, essa troca pode ocorrer. E também pode acontecer caso da produção de um composto que seja mais volátil que os reagentes. O primeiro caso aqui, quando a gente gera, a gente vai estudar só os três primeiros casos. A gente vai dar uma análise aqui rápida dos três primeiros casos. A primeira situação é quando a gente tem a formação de um composto que é menos solúvel que os reagentes, certo? Esse tipo de reação a gente diz que é uma reação de precipitação. Onde você tem esse composto menos solúvel, a gente diz que é um precipitado. Então, um precipitado ele é um composto sólido, insolúvel, que é formado durante a reação química em solução. E aí a gente tem um exemplozinho que é a reação do cloreto de sódio com nitrato de prata. Quando você coloca esses dois compostos em solução aquosa, acontece que o sódio ele fica praticamente totalmente separado do cloro e a prata separada do nitrato, certo? Então você tem aí essas quatro espécies em solução. Só que como existe a possibilidade da formação de um produto menos solúvel, que no caso seria a união do cloro com a prata, certo? Para formar o cloreto de prata. Então, isso vai acabar acontecendo realmente. Então, no fim, os íons cloro, eles vão se juntar com os íons prata e você vai continuar com sódio e com o nitrato separados em solução, certo? No nosso exemplo, eles estão juntos, mas só por uma questão de demonstração. E em solução, eles vão estar praticamente completamente separados. E aí eu vou ter a união do cloreto de prata que vai formar um precipitado.
Então, assim, a solubilidade dos compostos ela pode variar bastante. Você vai depender de que composto é que você tem, né? E aí tem uma tabela que ela mostra mais ou menos como é que seria essa solubilidade. Por exemplo, aí, lítio, sódio, potássio, elementos do grupo 1A e amônia e compostos de amônia eles são solúveis, certo? E por aí vai. É, grande parte dos cloretos, dos brometos, iodetos, a grande parte, eles vão ser solúveis. Aí tem aí algumas exceções. Então, a partir desse quadro aí, você pode estar vendo mais ou menos como é que vai ser a questão da solubilidade dos compostos, certo? Se houver a possibilidade de formar um composto insolúvel numa reação no meio, existe aquela tendência deles estarem sim sendo formados, ok? Então pode variar bastante a questão da precipitação. Aí a gente tem um desenho mais ou menos mostrando, certo? Uma solução de cloreto de magnésio se juntando aí com a solução de nitrato de prata. Antes as duas estavam ali bem límpidas, transparentes e tudo, e com os compostos completamente dissolvidos. E aí quando você junta esses compostos, observem aí que você vai ter no meio prata e vai ter cloro. Havendo a possibilidade, certo, de formação de um composto solúvel, como a gente viu, ele vai ser formado, ok? Então, ó, aí tem mais ou menos como é que isso está acontecendo. Observe aí no desenho que o que antes estava separado, os íons estavam separados, há uma tendência aí da união do cloro e do íon cloro e do íon prata. O íon magnésio e o nitrato eles vão continuar separados no meio. Então, se a gente for fazer um balanço disso aí, no final das contas, a reação que realmente ocorre é apenas entre a prata e o cloro. Os demais íons, eles não participam, eles estão ali dissolvidos quando você junta as duas soluções. Eles continuam da mesma forma, certo? E é apenas a prata e o cloro. A gente pode ver aí mais ou menos um esquema de como é que seria a equação total e a equação líquida do que realmente está participando aí de alguma coisa nesse processo. Tem outro caso aqui, nitrato de chumbo e iodeto de sódio, certo? Também formando aí um composto sólido insolúvel, e a gente tem toda aí a formação da equação da equação líquida, certo? Dá para observar aí como é que está acontecendo. Por último aí cloreto de bário e sulfato de sódio, também mesma coisa. No final, havendo a possibilidade de formação do sulfato de bário, ele sendo insolúvel, ele vai ser formado. E os íons sódio e cloro, como eu disse, eles vão continuar separados no meio. Então, de tal modo que se você for escrever realmente a equação líquida, eles não vão aparecer. Eles não vão estar participando, certo? Ok? Outro tipo de reação muito comum são as reações ácido-base. Os ácidos, o termo ácido, ele vem do latim ácidos ou acere, certo? Que significa azedo. Esse termo ele é originário, ele advém do vinagre, daquele sabor azedo do vinagre, e aí foi que surgiu essa denominação. E as bases vêm do árabe, alcali, que pode ter
Aí basicamente dois significados: assar em uma pedra ou cinzas de plantas calcinadas. Isso aí é a origem dos termos ácido e base. Mas com relação à acidez e basicidade, foram sugeridas algumas teorias, algumas hipóteses, certo? Do que geraria a acidez ou basicidade de acordo com algumas propriedades físicas e químicas. Chegou-se a sugerir que seria de acordo com a solubilidade em água, a possibilidade de estar dissolvendo outras substâncias. Por exemplo, Lavoisier dizia que os ácidos seriam compostos que são derivados do oxigênio, certo? É um dos pensamentos. Liebig ele disse que seriam os que possuem hidrogênio e Boyle considerava ácidos como as substâncias que fossem capazes de estar precipitando enxofre. Então existiam inúmeras formas de estar definindo o que era ácido e base, certo? Mas aí não existia nenhuma teoria assim bem fundamentada para estar fazendo essa classificação. Até que Arrhenius, em 1884, certo? Ele era um químico sueco. Ele definiu os ácidos como sendo substâncias que vão liberar íons hidrogênio, íons H+, certo? Em solução aquosa. Isso na forma do único cátion. Não poderia ter outro, teria que ser apenas o H+. E as bases como substâncias que iriam liberar o íon OH-, a hidroxila, como único ânion, como a gente tem aí esse exemplozinho aí, certo? Então, tínhamos aí os íons hidroxila em solução aquosa, certo? A partir dessa teoria foi que Ostwald ele começou a verificar e pôde estar calculando, seguindo essa ideia, a relação entre as quantidades de hidrogênio e hidroxila na solução aquosa. Então a gente aqui tem alguns exemplos aí. O ácido nítrico em solução liberando o íon H+, certo? E o hidróxido de sódio aí em água liberando a hidroxila. A teoria de Arrhenius ela não era muito completa, ela tinha algumas limitações. Por exemplo, ela não previa acidez e basicidade em outros solventes, certo? E ela nem dizia exatamente qual era o papel do solvente nessa definição. Por que tinha que ser uma solução aquosa? Por que tinha que ser em água? Não dizia qual era o papel da água aí dessa definição. Ela também não serviu para prever a acidez e basicidade de alguns sais, certo? Que não estavam liberando estes íons, nem H+, nem hidroxila. Também, não, por exemplo, ela não poderia prever, certo? Por exemplo, entre o NH3 e o NH4OH, certo? Quem é que seria a base entre esses dois, NH3 e o NH4OH? Ele não estava prevendo. Como é que você poderia, através dessa definição, saber quem é que seria o ácido e a base, certo? E também, outra coisa que não ficou muito clara foi como esse H+, como é que um próton seria estável no meio reacional. Devido a essas falhas, algumas outras teorias tiveram que surgir. E aí, uma delas é a teoria de Bronsted. Em 1923, dois cientistas em locais diferentes, Bronsted na Dinamarca e Lohr na Inglaterra, eles publicaram no mesmo ano basicamente a mesma teoria sobre como os ácidos e as bases elas se comportavam, certo? E aí, de acordo com estes dois aí, um ácido ele seria uma substância que poderia emitir um próton, poderia ceder prótons,
certo? Ceder prótons. E uma base seria uma substância que poderia estar recebendo esses prótons. De acordo com essa teoria, essa substância que pode estar gerando o ácido que pode estar gerando o próton, ele poderia ter uma carga, ou carga neutra, ou poderia ser neutro, sem carga, na verdade, ou poderia ter uma carga positiva ou negativa. Isso aí não ia influenciar. Importante que ele tivesse prótons disponíveis para estar doando. E a base, ou seria um composto sem carga, composto neutro, ou com a carga negativa. Poderia ter também ligações π e pares de elétrons, para ter essa afinidade aí com o próton H+. Então seria mais ou menos isso, de acordo com Bronsted e Lowry. Você tem um ácido aí que pode estar doando esse próton e a base que pode estar recebendo esse próton. A partir da troca, você já vai ter o que antes era um ácido, vai ser a base conjugada, e o que antes era uma base, agora ele é um ácido conjugado, certo? A gente tem essa nomenclatura. Então, seguindo essa teoria, por exemplo, a água ela pode se comportar como uma base. Por exemplo, se eu tenho o ácido clorídrico, certo, em água, e aí essa água captura um próton, certo? Então, nesse caso, ela pode estar se comportando como uma base, no caso aí a água. Essa teoria, a partir dela, surgiu a definição de ácidos e bases fortes e fracas, certo? Então, o que é que acontece? Alguns ácidos, quando eles são colocados em solução aquosa, eles têm a tendência de seus íons ficar completamente separados, certo? Você vai ter uma ionização praticamente completa. Outros não. Eles se ionizam muito pouco. Então os íons têm uma tendência muito grande de ficar juntos, certo? Então, quanto maior essa tendência de ionização, mais forte você vai ter o ácido. Aí a gente tem alguns exemplos aí. Tem dois ácidos, certo? Ácidos fortes e um ácido fraco. Aí a gente tem o HNO3HCl se ionizando aí quase que completamente, e o HCN, que sua maior parte vai estar na forma de HCN e não de seus íons. Por sua vez, também tem o exemplo de uma base forte, certo? Que aí é o hidróxido de sódio, que está praticamente todo ionizado aí, no caso. E a gente tem o NH3 em água, que muito pouco vai estar se separando, certo? Então a gente pode ter também algumas reações ácido-base em que há liberação de gás. Aí eu coloquei algumas que eu considerei principais, certo? Por exemplo, quando tiver o íon carbonato e um sulfito e o sulfeto, você pode liberar aí, respectivamente, o CO2, o SO2 e o H2S, certo? É bom você ter essas reações em mente. A teoria de Bronsted, ela também não era completa, certo? Ela tem suas limitações. Ela funcionava muito bem quando você tinha um solvente prótico, mas no caso de solventes apróticos, ou em caso onde não houvesse um solvente, essa teoria falhava. E aí surgiu em 1980 uma teoria um pouco mais completa, que é a teoria ácido-base de Lewis. Era um conceito mais geral, certo? Sobre ácido e base. E ele é baseado na tendência de doação ou aceitação
de pares eletrônicos. De acordo com Lewis, o ácido ele é uma substância que pode receber esses pares de elétron, as bases, substâncias que podem doar pares de elétron, certo? Então a gente pode dizer que os ácidos de Lewis eles são eletrófilos e as bases são como nucleófilos. Então esse conceito a gente pode generalizar é, essa questão de recepção e doação de elétrons como recepção e doação de densidade eletrônica, certo? E englobar o conceito de orbitais moleculares dentro da teoria de Lewis. Então, a gente tem um exemplo do BF3 e aí o NH3, certo? Os dois vão interagir para formar um novo composto. O BF3 ele vai interagir utilizando o seu orbital LUM desocupado e o NH3 vai utilizar o HOMO ocupado. Então vai ter uma sobreposição aí desses orbitais, certo? E aí a partir dessa sobreposição de orbitais vai ser gerado um novo orbital, um orbital aí molecular. Então há uma doação aí de densidade eletrônica, observem, do NH3 com HOMO ocupado para o BF3. Então, como a gente viu, o ácido seria um eletrófilo e a base é um nucleófilo. Ok? Então, o NH3 está se comportando aí como uma base. Então, aí mostrando mais ou menos como é que é isso aí, como é que está acontecendo, certo? NH3, doando aí para o BF3. Tem um exemplo aí também do NH3 com HCl fazendo essa doação, mostrando aí o ácido conjugado e a base conjugada formada, ok? A gente tem aí mais alguns exemplos. Observem que o Cl-, a carga negativa aí está se comportando como uma base de Lewis. E nesse outro caso aí, a própria água está se comportando aí como uma base de Lewis. Então, mais ou menos aí, Arrhenius, o ácido ia, de acordo com Arrhenius, o ácido ia ionizar H+, a base hidroxila, certo? Se você tiver uma reação de um ácido com a base, que a gente chama de reação de neutralização, o que vai estar acontecendo basicamente é uma interação entre o hidrogênio e a hidroxila, ou próton H+ e a hidroxila. De acordo com Bronsted, você vai ter doadores de próton e receptores de próton, certo? Você vai ter uma conjugação. E de acordo com Lewis, você vai ter uma reação entre eletrófilo e nucleófilo, ok? Então aí a gente tem, para concluir essa parte, a gente tem aí uma pequena comparação, certo? Entre Bronsted e Lewis. De acordo com Bronsted, eu poderia verificar o nível de acidez de acordo com o pKa. Quanto menor o pKa, certo? Maior a acidez do composto. Já de acordo com Lewis, eu posso já estar verificando isso através de termos como afinidade eletrônica, eletronegatividade e poder eletrofílico, ok? Outro tipo de reação bem importante são as reações de oxidação. Como a gente já viu na unidade anterior, as reações de oxidação vão ser aquelas em que vai haver uma troca de elétrons entre elementos. Então a gente tem um exemplo, certo, da reação entre ferro sólido e um cobre aquoso. Que no final você tem o ferro aquoso, que era 0 passou para 2+, e o cobre, que era 2+, passou para 0. Então, relembrando aí os termos da unidade anterior, aí o ferro ele sofreu uma oxidação e o cobre sofreu uma redução. Houve uma troca de elétrons entre esses elementos.
Aqui alguns outros exemplos, assim, ó, de forma mais visual, certo? A gente tem três reações de oxirredução. Observem as reações. Assim, a ideia de oxirredução, ela, ela serve para a gente estar pensando em termos de eletroneutralidade. Porque às vezes você tem uma reação escrita, como por exemplo a reação que tá, tá sendo mostrada, e aí à primeira vista, se pensa que a reação está balanceada, né? Porque a ideia básica que se tem é que se você tem a mesma quantidade por exemplo, no caso aí, de zinco no início e zinco no final, de prata no início e prata no final, que a reação está balanceada. Só que uma equação realmente equilibrada, além de um equilíbrio na massa das espécies, você tem que ter um equilíbrio nas cargas, certo? Você tem que ter um equilíbrio nas cargas. E aí o zinco, observem, o zinco perdeu 2 elétrons e a prata está ganhando apenas um. Então tem alguma coisa aí que está que tá desequilibrada. Eu tenho que estar igualando a quantidade de elétrons. E aí eu coloco as semi-reações. Observem o zinco perdendo 2 elétrons e a prata ganhando um elétron. Para balancear por completo, a gente também tem que utilizar a oxirredução. Por quê? Para fazer, porque a gente tem que obedecer o princípio aí da eletroneutralidade, balanço de cargas e de massa. Então, ó, no final aí o que é que eu tenho que fazer? Vou ter que acrescentar mais íons prata para fazer esse balanceamento. E por fim obter a equação realmente como ela deveria ser. Então, existem inúmeras formas de balanceamento. Alguns, dependendo do tipo de reação. Reações que não são de oxirredução. Basta você fazer o balanço da massa, o que tiver, a quantidade que tiver no início, tentar igualar a quantidade que tiver no final. Mas havendo uma oxirredução, tem-se que se ater, tem que se ter um cuidado de verificar, certo? Se está havendo também o balanço de cargas. Então tem que se ater para essas duas coisas, o balanço de massa e o balanço das cargas. Ok? Então aqui para estar concluindo essa unidade, a gente vai falar rapidamente aqui sobre cálculos estequiométricos, certo? Alguns cálculos químicos aí que vão é, muito importante, principalmente para o curso de vocês, que é um curso de técnico em química. Num laboratório, sei que vocês vão ter disciplinas mais específicas para laboratório e tudo, mas a gente tem que estar falando aqui um pouco sobre isso. Então, cálculo estequiométrico ou estequiometria é o cálculo das quantidades de substâncias que vão reagir ou que são produzidas na reação química. Então, quando você tem uma equação química que é escrita com as fórmulas corretas, que está completamente, corretamente balanceada, ela vai nos dar uma série de informações quantitativas que são de grande importância, certo? Aí eu dei um exemplo da reação do N2 com H2, que vai produzir 1N2 com 3H2, que vai produzir 2NH3. Então, o que é que tem que se ater para qualquer cálculo que você vai fazer com a reação? Primeira coisa, você tem que verificar as proporcionalidades, certo? A reação, se tiver algum reagente em excesso, o excesso tem que ser desconsiderado e a gente vai trabalhar só com aquilo que está realmente reagindo, que são as quantidades estequiométricas. E aí, partindo aí desse exemplo, eu tenho uma reação que é de 1N2 para 3H2 para 2NH3 produzidos. Então, essa proporcionalidade ela vai valer para número de mols, 1 para 3 para 2, 2 para 6 para 4 e por aí vai.
essa proporcionalidade vai valer para a quantidade de moléculas, certo? Quantidade de moléculas. Essa proporcionalidade vai valer se você tiver nas condições normais de temperatura e pressão para volume, certo? Porém, essa proporcionalidade ela não vai valer para massa. Não vai valer para massa. Para você incluir a proporcionalidade, a massa nessa proporcionalidade, você vai ter que fazer como foi feito aí. Multiplicar o termo proporcional, certo? Pela massa de cada espécie. Após essa multiplicação, aí sim. Por exemplo, eu não poderia dizer aí para a reação que 22 gramas do N2 está para 2 gramas do H2. Não poderia dizer isso. Eu tenho que estar multiplicando pelos termos. Se fizer isso, certo? Não vai ter problema. Você vai poder montar suas regras de 3 e fazer qualquer cálculo com esse pensamento, certo? Os livros geralmente trazem o cálculo estequiométrico com vários casos específicos, casos que têm excesso, casos que têm impureza, certo? Mas todos são a mesma coisa. Basta seguir esse único raciocínio. Todos são praticamente a mesma coisa, certo? Apenas com uma particularidade ou outra que no fim tem que ser excluída para a gente fazer o cálculo correto. E aí, os passos fundamentais para resolver um problema de estequiometria. Primeira coisa, montar e balancear a equação química, certo? Escrever a proporção em mols, através dos coeficientes da equação balanceada. E adaptar essa proporção às unidades utilizadas no enunciado do exercício. Massa, volume e por aí vai. Sempre verificando que as unidades têm que estar adequadas para você estar realizando, certo? Então, alunos, por hoje a gente vai ficando por aqui, certo? E aí, logo em seguida a gente vai estar voltando aí com a unidade 4. Um abraço a todos e bons estudos.